Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui mais um dia na presença do Senhor. Vocês estão bem? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Confia em Deus. Hoje eu venho trazer uma palavra sobre o que está em Lamentações 3, versículo 22 ao 23. Que é aquela questão, né, gente? Das misericórdias do nosso Deus se renovar a cada manhã. Deus, ele é tão generoso e tão constante, né? A gente muitas vezes é inconstante, né? A gente muitas vezes tá fazendo uma coisa e de repente a coisa ali meio que dizendo e a gente desiste de fazer, né? Ou às vezes a gente abusa de fazer uma coisa que é boa, Acontece porque nós somos seres humanos falhos, né? Ainda nesse corpo, nesse mundo de pecado, nesse corpo de pecado, ainda a gente falha. E não é normal, entendeu? Não, nunca se julgue, não se entristeça, não deixe seu espírito se entristecer por conta de alguma coisa, por conta de problemas do dia a dia. Seja forte e corajoso, como se eu não me engano diz lá em Josué. Eu te dei espírito de força, de ousadia, entendeu? Mas se a pessoa, digamos, fracassar um pouco também e entristecer por algum motivo, entenda, Deus é bom e Ele vai te restaurar, né? Ele pode pegar um vaso quebrado e fazer algo novo, totalmente restaurado, bonito, perfeito, entendeu? Então, assim, muitas vezes tem tanta coisa pra gente resolver, né? Fica aquele monte de coisa, é problema financeiro, é problema de saúde, é tanto problema, né? Eu até, assim, eu acho que os meus, graças a Deus, eu sempre acho que eu tô num lugar melhor do que o que eu já estive. Assim, perante a Deus do céu, até agora, com a graça dele, eu sempre penso, eu estou em um lugar melhor que eu já tive. Eu estou numa fase melhor da minha vida. Eu estou mais feliz do que eu já fui. Não que eu não tenha sido feliz. Assim, eu procuro deixar lá no passado, hoje em dia, as coisas ruins, as coisas boas passou, né? Pra não ficar aquela nostalgia da gente tá voltando sempre. Tanto para as coisas boas. Se a gente volta demais para as coisas boas do passado, corre o risco da gente não dar valor ao que a gente tá vivendo hoje, né? Como já diz, é o presente, é porque é um presente que Deus nos dá todo dia. Então, quando ele fala que as misericórdias dele se renova, gente, é porque se renovam mesmo, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, assim, da águia, tá? A águia, quando ela chega, acho que aos 40 anos, sei lá, ela chega numa fase da vida que, se eu não me engano, é 40 anos, não tenho certeza. Que ela fica desolada. Ela sai, vai para um lugar assim, sabe? Se isola um pouquinho, ela mesma, pá, pá, quebra, ela bate, eu já vi vídeo disso sobre a águia, ela bate, pá, pá. Ela quebra o próprio bico, ela arranca pena por pena. Aí, pra quem não entende, tá vendo aquilo, se vê aquela primeira vez, poxa, aquele pássaro, o que ele tá fazendo? Mas, gente, a águia faz isso porque ela precisa de renovação. Ela precisa se renovar. E se ela for só forte o suficiente para aguentar aquele processo, ela vai sair dele renovada, mais forte, cria outro bico, as penagens novas, ela fica ela se renova e ela voa mais alto, assim, voa alto, muito alto. E a gente, isso é uma analogia que serve pra gente. Quantas vezes, né, a gente
escolhe, às vezes, não sei se estão todas, mas de uma coisa eu tenho certeza, todo mundo já passou por aflição na vida, né? Um ou outra aí já passou, porque isso Jesus disse. Mas o fato é que a gente tem que ter resiliência, né? Essa palavra é cair, mas se cair, fazer tudo para não cair, né, gente? Ser forte para não cair. Tá ali calçada com o calçado, né? Do evangelho ali. Mas se cair, se tropeçar em alguma pedra, pedra que eu falo pode ser pedra não só física, alguma pedra, alguma coisa, algum problema passou na tua vida, no teu caminho, e você tropeçou, segura e não cai. Mas caso cair, lembra que tem Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele vai te erguer, gente. Só precisa confiar, acreditar. Quedas, o cair, tem uma frase muito bonita que eu escuto, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então não importa a situação que você esteja hoje, tenha fé e acredite que Ele está com você, entendeu? Você só precisa crer. Crer. Às vezes, ó, tem uma coisa que fala do descanso. E muitas vezes a nossa alma tá tão agitada, a gente tá agitado, que eu acho que é a gente que sobrecarrega. Eu não tenho certeza, mas eu acho, minha opinião, que é a gente que muitas vezes sobrecarrega a alma da gente. A nossa alma e a gente tá ligada, né? Que o espírito é uma coisa, a alma é outra. Pelo que eu estudei, a alma é responsável as sensações, as alegrias, as tristezas, os sentimentos, as coisas todas. Que, né? E o espírito seria mais aquele ligado ao espiritual. Todos os dois são espirituais, mas tem uma diferença aí que eu não sei distinguir perfeitamente agora. Mas o que eu quero dizer, gente, é que quando você bota as coisas na mão de Deus, sabe? Bota na mão de Deus e confia. Não é que você não vai ter que fazer algumas coisas, às vezes você tem que fazer várias coisas, mas chega um momento que você já fez o que era para ser feito e ainda não obteve o resultado, a coisa que se esperava. Descansa, descansa no Senhor, porque Deus, Ele quer saber se você confia. Ele quer provar a tua fé. Ele provou muitas pessoas do evangelho, gente. E Deus não quer provar a gente, não é para nos destruir, não. É para nos deixar mais forte. Lá em Tiago, eu não lembro o capítulo e o versículo, mas se alguém quiser que eu procure aqui, deixa aí no comentário que eu procuro. Lá em Tiago diz, sedes feliz quando, tipo assim, sede feliz quando, se alegrem quando passarem por várias provações, pois a sua provação, uma vez provada, né, perseverada, ela lhe deixa mais forte, ela prova a sua fé, ela fortalece a sua fé. Gente, quando a gente tem experiência com Deus e a gente passa por provação, isso acontece, gente, pequenas, médias, grandes. Isso aí é o nosso Deus. A gente pede a Ele que tenha misericórdia, que é justamente isso, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Porque sem a misericórdia de Deus, gente, não dá. Não dá. A gente tem que saber que Ele é tão grande, que Ele criou tudo. Tudo. Ele criou a gente. Não existiria nada sem Ele, entendeu? Ele criou a fundação do mundo, ele criou tudo. Então ele fez aqui porque ele procura pessoas que sejam adoradores em espírito e em verdade, que o amem, que o adorem e que faça tudo, que procure ao máximo obedecê-lo, sabe? Sabe quando a gente é pai ou mãe de alguém e a gente tem aquele filho trabalhoso, né? Dá um trabalho. Tem aquele outro que faz a vontade da gente, que é bom, que não diz nenhuma palavra desagradável, que é aquele filho. Mas Deus ama
Todos, porque a gente, como mãe, se a gente for uma boa mãe, um bom pai, a gente vai deixar de amar o filho só porque ele é um pouco mais distante, ou ele é isso. Não, gente, a gente ama, a gente consegue, como nós seres humanos. Deus disse, se o pai que é, né, se Deus que é bom, não, se nós que não somos bons conseguimos dar boas coisas para os nossos filhos, não é verdade? Imagina o pai. Será que ele pedir um pão vai dar uma cobra? Ou se pedir um peixe vai dar uma pedra? Não vai, gente. Porque ele é um pai. Pensa, Deus não tem neto, tá? Não tem, pelo que eu entendo, Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Então, assim, meus filhos são filhos dele também. Pra honra e glória do Senhor, são filho dele. Entendeu? Deus não tem cunhado, ou Deus não tem genro e nora. Deus tem filha e filho. Então, é confiar, gente, no que a palavra diz, que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele quer de nós, quer que a gente faça muitas coisas, quer, não tem ele, né? Esforça-te, seja corajoso, tenha bom ânimo. Tudo isso é coisas, muito mais coisas tem na Bíblia que ele pede de nós. Mas Deus é compreensível também, ele sabe, né? Quando tem momentos que você diz, pai, eu cheguei até aqui e agora? O que eu faço? Que eu não tô mais sabendo. Eu não sei como lidar. Eu tô pelejando numa causa e eu não sei. Eu vou te entregar, eu vou descansar, porque eu já tô cansada de lutar, de fazer tudo que é pra ser feito. Mas ele vai te mostrar se ainda tem algo pra você fazer. Que às vezes ainda tem. Ainda tem. Se você já fez o que tinha feito, tem o negócio da espera, né? Tem o descansar em Deus, até esperar em Deus. Você não pode estar fazendo tudo por si próprio sem consultar a Deus, entendeu? A gente, você que eu digo é a gente mesmo. Fazer tudo por si própria, sem consultar a Deus, meter o pé pela mão. Será que era aquilo que Deus quis para você? Será que é aquilo que Deus quer, que Ele quer naquele momento para você? Então, ora, toda decisão importante e até as que não são tão importantes, gente. Eu aqui em casa, eu peço a Deus para encontrar coisas, assim. E graças a Ele, até agora, Senhor, meu Deus, onde tá aquilo que... É instantâneo, Ele me mostra. Então, assim, tem coisas que não vão ser tão instantâneas. Ou tem coisas que até estão ali na tua cara, só que tu não vê. Aí tu tem que pedir a Ele, Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Abre meus olhos espirituais, abre minha visão para que eu veja, porque eu tô... teve uma época que... que o meu psicólogo... Não é meu psicólogo, meu, né, entre aspas. O psicólogo que eu ia me encostar... Ele disse, poxa, Veridiana, você tá mais perdida do que bunda de índio. Aí eu digo, que engraçadinho, mas realmente eu tava muito perdida, porque eu não tava consultando Deus. Eu não tava com a comunhão mais fortalecida com Ele. Então eu fiquei realmente perdidinha, sem saber para onde ir. Eu não tava tentando, nem procurando, nem fazendo mais para obedecer várias coisas. Então, assim, minha busca é constante por melhora. Por melhora, para que, assim, eu quero agradar a Deus. Porque, cara, se eu agradar a Deus, eu vou agradar a mim mesma. Eu vou agradar as outras pessoas. Não é verdade? Então... o que eu quero dizer para você é que confie, espere nas misericórdias, lembre-se da águia, que é um exemplo, e nunca esqueça de Deus, de Jesus. Peça a Ele que
bote anjos para te ajudar. O nosso socorro vem de lá, do alto, tá? Então, meus amores, meus amados de Deus, minhas queridas, Deus abençoe todos. Fiquem na paz, viu? Deus abençoe todo mundo. Um abraço, um beijo.